Edmundo. Bom dia, e a grande novidade do Campeonato Brasileiro foi a ascensão técnica do Figueirense. Time de Santa Catarina. 6 partidas sem perder, e aí já vai lá para a ponta da tabela quase. Está na zona do G4. Muito Tomou bem. lugar de Botafogo, de Flamengo, está em quarto lugar o time de Santa Catarina. Mas o Vasco e o Corinthians mantiveram a posição primeira e a segunda também. Vamos ver. 29 minutos de jogo. Marcos Aurélio cobrou o escanteio e Leonardo fez 1-0 Coxa. Não demorou muito para o Coxa ampliar. 35 minutos, Maranhão roubou a bola de Ronaldinho, avançou e por cobertura fez um belo gol. Final no Couto Pereira, Coritiba 2, Flamengo 0. Com 2 minutos, William cruzou rasteiro na área. Liedson ajeitou e Paulinho abriu o placar. 1-0 Corinthians. O relógio marcava 4 minutos quando, depois da jogada de Danilo, Emerson Sheik bateu forte, rasteiro, no cantinho de Renan Rocha. 2-0. No início do segundo tempo, Nieto fez boa jogada pela direita e cruzou na pequena área. Júlio César foi bem na primeira conclusão de Paulo Baier, mas não conseguiu evitar o gol na segunda. Gol do Atlético Paranaense. Aos 16 minutos, Éder Luiz afundou pela direita, cruzou rasteiro e caiu nos pés de Felipe Bastos, que de primeira, de canhota, de chapa, bateu no canto direito do gol do Jefferson e abriu o placar para o Vasco. Dedé puxou o contra-ataque do Vasco e Felipe Bastos cruzou para o próprio Dedé fazer de cabeça o segundo do trem-bala da Colina. Placar final, Vasco 2, Botafogo 0. Aí. Uma grande surpresa, o Fluminense perdeu sábado no Rio de Janeiro perante 40 mil torcedores do Tricolor para o América Mineiro. Que decepção para o torcedor fluminense. Terrível, 2-1, o América ainda perdeu um pênalti. E veja você, o América ganhou praticamente dentro da mesma semana do Corinthians e do Fluminense. Como é que fica a classificação agora, Didmo? Vamos ver aí, então, Vasco da Gama e Corinthians estão liderando as duas primeiras posições e a classificação é essa aí. 61 para os dois, o Corinthians tem uma vitória a mais. O Fluminense 56, o Figueirense 56 também perdendo no número de vitórias. E o Botafogo e o Flamengo 55, o Botafogo também leva vantagem no número de vitórias. Você sabe que os torcedores do Flamengo já estão se dividindo aí, se vão torcer para o Vasco ou se vão torcer para o Corinthians. Aqui no estúdio nós temos muitos flamenguistas e a maioria vai torcer para o Vasco. Já pensou flamenguista torcendo pelo Vasco? Nós temos São Paulinos ali que estão torcendo pelo Vasco também, porque são rivais do Corinthians. E né? Vasco e Flamengo vão fazer o clássico dos milhões na última rodada. Na tabela de baixo, como é que fica lá os que estão em risco de ser rebaixados? O Ceará voltou para a zona de rebaixamento. Perdeu para o time reserva do Santos ontem em Fortaleza. Aí está, 35 para o Ceará, o Paranaense, o Atlético com 34, o América Mineiro 31, saiu da última colocação e o Avaí 29. As notícias do Campeonato Brasileiro, nós teremos outras notícias do esporte, daqui a pouco às 10h40 no Cidade Verde Esportes com Didmo de Castro, Carlos Said, Herbert Henrique, toda a equipe de esporte da TV Cidade Verde. Obrigada, Didmo. Obrigado. Um ótimo dia para você. O Didmo volta na próxima quinta com mais notícias do esporte aqui no Notícia da Manhã. E daqui a pouco